E hoje eu resolvi conversar com vocês um pouquinho sobre felicidade. Uma perguntinha aqui, quem aqui é casado? Deixa eu ver as mãos aí. Tá. Quem está namorando aí? Quem está na misericórdia? Tá. Olha, o que eu vou fazer aqui agora, eu acho que, eu não sei se a maioria aqui passa por isso. Os homens, né? Não sei se os homens passam por isso. Mas a esposa de vocês, ou a namorada de vocês, assim, tem uma mania de, do nada, virar para ti assim e perguntar, tu me ama? Acontece com vocês? Ou, você é feliz? Você me amaria se eu fosse uma minhoca? As mulheres fazem umas perguntas assim, do nada, né? E, enfim. E minha esposa gosta de perguntar isso para mim, se eu sou feliz, se eu estou feliz. Eu falo assim, ó, eu prefiro estar em paz do que feliz. Mas a felicidade é um sentimento que a gente busca, né, com frequência. E o conceito básico de felicidade é a qualidade ou estado de ser feliz. Então, a felicidade é um estado momentâneo, uma situação. E o ser feliz significa estar muito contente, afortunado, satisfeito. Então, o que te dá a felicidade é uma satisfação com alguma coisa. Tem gente que fica feliz quando viaja, tem gente que fica feliz quando fica de férias, tem gente que fica feliz quando sai com os amigos, quando almoça em família. Eu fico feliz quando eu almoço uma galinha caipira. Não sei quem gosta aqui, mas eu gosto demais. Ou comer bolo com uva. Também fico feliz. E o que é ser feliz, né? Acredito que se eu fosse passar o microfone aqui e perguntar para cada pessoa o conceito de felicidade, alguém ia ter um conceito. Mas eu gosto muito das crianças. As crianças têm uns conceitos bem legais sobre felicidade. Por exemplo, a Madalena, ser feliz é como comer doce depois de um passeio no parque. Olha que legal. A Lorena, de 9 anos, já diz assim, ser feliz é conversar com um amigo e curtir a vida. A felicidade é uma positividade que vem quando você faz algo para outro. A Vitória já foi bem altruísta aqui, né? Legal. E o Cauã fala assim, que ele fez uma metáfora bem legal. É como uma festa de aniversário. Você se sente confortável e está com quem gosta. Então, acredito que assim como as crianças, a gente também teria vários conceitos do que é felicidade. E aí, queridos, acontece que nós podemos ter os nossos conceitos de felicidade, ou do que é ser feliz, mas nós também temos que lembrar que a Bíblia, ela traz o conceito do que é felicidade. E esse conceito de felicidade na Bíblia está numa parte da Bíblia que eu particularmente sou apaixonado, que é o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5 e vai até o 7 e encerra no verso 27. Esse Sermão do Monte, ele é o mais conhecido de Jesus e, porém, pouco compreendido. E eu gosto de pensar que a gente pouco compreende o Sermão do Monte porque a gente pouco estuda. O Sermão do Monte, segundo alguns teólogos, é como se fosse a constituição do reino de Deus. Nós temos a nossa Constituição Federal, que tem os nossos direitos, deveres, organização do Estado, dos poderes. E o Sermão do Monte é como se fosse a Constituição que mostra como é que funciona o reino de Deus. Então, se você quer saber como um cristão tem que viver, você tem que se mergulhar ali no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele tem que ser crucial na nossa evangelização. Porque lembra o que Jesus falou? Ide por todo mundo, né? E fazer o quê? Adventista do sétimo dia? Discípulos. Façam discípulos. O discípulo é aquele que imita o mestre e aprende do mestre. Aí ele fala mais o quê? Batizando e ensinando eles a guardar tudo que eu tenho ordenado. E se você quer ensinar para as pessoas o que Jesus ordenou, você de forma obrigatória tem que ir lá para o Sermão do Monte. Porque é no Sermão do Monte que tem a maior compilação dos ensinamentos de Jesus. E se você está curioso ou tem mais vontade de estudar o Sermão do Monte, visite o nosso PG ONI.
Lá a gente está estudando a nossa série Sermão do Monte, tá? Está sendo bem legal. E é lá no Sermão do Monte que Jesus vai ensinar para a gente o que é ser feliz, quem é feliz. E ele falou isso nas famosas bem-aventuranças, né? Lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizer que há um grupo de pessoas ao qual ele olha e fala, ó, esse aqui é feliz, essa aqui é feliz. Não é o teu conceito de felicidade, é o conceito de quem é feliz segundo o reino de Deus. E o nosso objetivo hoje é estudar rapidamente aqui as bem-aventuranças. Não lembro qual foi a última vez que você viu um sermão sobre as bem-aventuranças. É um tema que eu gosto muito e quero dividir com vocês. Primeiro, entender uma coisa. O que é ser bem-aventurado? O que é ser feliz segundo a Bíblia? No último sermão que eu estava aqui na igreja, eu brinquei com vocês assim, né? Que a Bíblia tem a sua própria linguagem. A Bíblia tem seus próprios significados. E o que é ser feliz segundo a Bíblia? Bom, tem uma palavrinha lá, que aparece lá nas bem-aventuranças, que é essa palavra chamada Macários. Macários é a pessoa feliz. Só que na Bíblia, felicidade não tem a ver com sentimento ou com estado de satisfação, tá? Então, quando você agora for ler a sua Bíblia e enxergar a palavra bem-aventurança, você vai lembrar desse nome aí, chamado Macários, e vai lembrar que o homem feliz, segundo a Bíblia, é aquele homem que é aprovado por Deus e goza do favor divino de Deus. Então, felicidade na Bíblia tem mais a ver com esse homem que é favorecido, essa mulher que é favorecida por Deus. Não é um sentimento, não é um estado de satisfação, mas é quase uma relação pactual entre a pessoa e Deus, que diz o quê? Esse homem aí goza do favor divino, esse homem é aprovado por Deus, esse homem tem a bênção de Deus sobre ele. E aí sabe o que acontece? Sabendo desse conceito de felicidade segundo a Bíblia, as pessoas na época de Jesus, elas afirmavam, ó, tem esse grupo aqui de pessoas que é feliz, esse homem aqui é aprovado por Deus. E aí, ó, naquela época de Jesus, tinha 3 grupos principais que afirmavam quem era feliz segundo o conceito de Macários. Os fariseus, que era aquela elite legalista, diziam, né, que para eles o homem feliz e aprovado por Deus era quem? Era o homem que era perito na Torá, que seguia a tradição oral, que fazia tudo ao pé da letra. Então, quando eles olhavam uma pessoa que cumpria toda a lei, detalhe por detalhe, tintim por tintim, eles falavam, ó, esse aí é o feliz. Esse é o Macários de Deus. Era a visão deles. E aí tinha um segundo grupo, que era os saduceus, que era a aristocracia sacerdotal. Para eles, já o feliz era aquele que tinha prosperidade material, status político, riqueza. Então eles olhavam aquele homem ali, ó, ele é rico. Então esse homem é feliz, esse homem é aprovado por Deus. E por fim tinham os zelotes, que eram os revolucionários. O conceito deles de felicidade era diferente. Para eles, o homem bem-aventurado era o guerreiro, o patriota, o revolucionário que estava disposto a pegar o punhal, que eles chamavam de sica, e apunhalar um soldado romano e matá-lo. Então, de novo, felicidade na Bíblia é uma condição de um homem e de uma mulher que é aprovado por Deus, e na época de Jesus tinham esses grupos que diziam quem era feliz. E aí agora você vai somando as coisas. Conceito de felicidade, eles dizendo quem era feliz e aprovado por Deus, o contexto, Israel subjugada por Roma. Diante de todo esse contexto e concepções e visões, Jesus sobe ao monte como um novo Moisés, e ele vai falar agora, na visão dele, quem é feliz, quem é bem-aventurado. E aí, eu te convido a abrir a Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 5. Estou sentindo falta daquele tempo ali na tela, ali, porque senão eu vou embora, mas eu acredito que vai dar tempo, de irmão, de estudar as 8 bem-aventuranças, tenho certeza, vai dar certo. Mateus, capítulo 5. Versículo 3, Jesus começa com a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Vocês vão perceber que as bem-aventuranças têm uma estrutura.
Eles falam quem é o bem-aventurado e uma promessa. E percebam, nessa primeira bem-aventurança, já tem uma promessa concretizada. Dele já é o reino do céu. Só que vocês vão ver outras que são promessas futuras. Então, tem quem é o bem-aventurado, tem uma promessa que se cumpre agora e uma promessa futura. Essa é a estrutura das bem-aventuranças. E aí, Jesus já começa com essa, que quem é de fato feliz na ótica de Deus não é o rico, mas é o pobre de espírito. Só que tem um detalhe, ó. Existem duas palavras para pobre naquela época. Tem uma palavrinha lá, que é aquele trabalhador que mesmo recebendo um pouco salário, ele consegue sobreviver. Mas tem uma outra palavra que Jesus usa, que é aquela ali, ó, que quer dizer pobreza absoluta, degradante. É a pessoa que vive em miséria total. É a pessoa que está numa condição de desamparo. É o mendigo, que ele precisa implorar pelo favor alheio. E aí Jesus levanta. Aí um detalhe, né? Olha que interessante. Jesus passa 30 anos no seu ministério ali, a gente não sabe o que ele está fazendo. E a primeira coisa que Jesus fala quando ele sobe ao monte é pregar sobre quem é feliz. Ele não fala que ele vai voltar, que ele é o Senhor do sábado, que ele vai morrer e ressuscitar. Não, a preocupação dele é dizer quem é feliz segundo o reino de Deus. E o primeiro grupo de pessoas é o pobre de espírito. O que é esse pobre de espírito? Essa pessoa que é um mendigo espiritual. É aquela pessoa que olha para si mesmo e não enxerga valor algum. É aquela pessoa que sabe que nada do que ela faz vai fazer ela obter o favor de Deus. É uma pessoa que não tem uma moeda de troca para dar para Deus em favor de algo. Ele é totalmente dependente de Deus. O pobre de espírito é como aquele publicano que bate lá no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E ele contrasta, né, com o fariseu, porque o fariseu ele ora como? Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais homens, eu dou o dízimo disso, daquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. O fariseu, ele vive a religião do eu faço. Não, eu faço isso, eu faço isso. E o detalhe, se você não faz o que eu faço, você é um problema para mim. E eu não quero você perto de mim. Porque essa religião do fariseu, que cumpre a lei ao pé da letra, ela é pautada na diferença. Então, a pessoa que vive essa lógica do eu faço, quando ela vê alguém que não faz como ela, você não se veste como eu, você não se alimenta como eu, você não faz, então você é um problema para mim. Mas vem aqui o pobre de espírito que olha para si mesmo e não enxerga bem algum. Pelo contrário, bate no peito e só clama por misericórdia. Quem é o pobre de espírito? Você alguma vez já orou a Deus assim chorando e falou: Senhor, prometo que nunca mais vou cometer esse pecado, mas uma semana depois você cai de novo nele. Aí você chora de novo: Senhor, desculpa, não queria, eu não consigo, me perdoa. Aí você promete: não, a partir de hoje eu vou fazer um ano bíblico. Aí você começa lá Gênesis 1, depois acabou, não leio mais a Bíblia, aí pede perdão. Você promete que vai começar o ano: não, esse ano eu vou dar um estudo bíblico para alguém. O ano está acabando, não fez nada, aí Senhor, me perdoa, eu tento, mas eu não consigo. Esse é o pobre de espírito. É o que olha para dentro de si e fala: Senhor, eu quero mudar, mas eu não consigo. Aí sabe o que acontece? Jesus fala que o reino de Deus pertence a esses que falam que não conseguem. É quando eu assumo que eu não consigo, é que é aí que eu consigo. Olha a lógica de Jesus. Porque eu parei de viver a lógica do eu faço e eu confio inteiramente no que Deus faz. E quando eu começo a entender isso, o reino de Deus pertence a mim e a você. Olha que mensagem bonita da primeira bem-aventurança: o reino de Deus é para aqueles que não conseguem. Então, se você é um jovem que chora e clama: se eu não consigo, eu tento mudar, tento melhorar, você é bem-aventurado. Você é feliz para Deus. E aí, reconhecendo a sua pobreza espiritual, o que vem em seguida? Só resta uma coisa a fazer: o quê? Chorar. E vem a próxima bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque serão
consolados. Eu olho para a minha pobreza espiritual e começo a chorar pela minha condição. Eu sou falho, eu sou pecador, eu não suporto o meu temperamento, eu sou difícil mesmo, e você chora. E você derrama essas lágrimas diante de Deus, clamando por misericórdia. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Ou qual foi a última vez que você chorou pelo pecado do outro? Porque sabe o que acontece? Quando eu me reconheço como pobre de espírito, agora eu olho para o pecado do outro, e ao invés de julgar o outro, sabe o que eu faço? Eu choro com ele. Porque agora eu reconheço que tanto eu como ele, nós somos pobres de espírito. E olha só, quando chegar no final do dia, debaixo da cruz, eu que estou pregando, você que está aqui, quem é adventista, quem não é, quem é branco, quem é negro, quem é homem, quem é mulher, quem é hétero, homossexual, não importa. No final do dia, abaixo da cruz, sabe qual é a grande verdade? Todos nós somos pobres de espírito. E o erro do outro agora não me incomoda mais, pelo contrário, eu me sensibilizo com ele, porque eu vejo a pobreza dele e a minha pobreza. E aí eu choro, e você chora, e a promessa futura é que seremos consolados por Deus. E depois desse choro, o que acontece? Vem a mansidão. Nos tornamos mansos. Só que interessante, eu coloquei essa figurinha aqui da ovelha, e coloquei a palavra que Jesus usou para mansidão. Olha que interessante, essa palavra não tem nada a ver com a ovelhinha. Porque a mansidão que Jesus utiliza ali não tem a ver com passividade, timidez, não. Essa palavrinha ali, ó, ela tem mais semelhança com o cavalo selvagem que foi domado. O cavalo continua com força, com velocidade, com vitalidade, mas agora ele é controlado. A mansidão bíblica não é a ausência de poder. Não é ausência de temperamento, mas é autocontrole, submissão. Você perde a sua força, você abre mão do seu direito, dos seus impulsos de autodefesa. E aqui tem um ensinamento precioso. Eu reconheço a minha pobreza, eu choro pelos meus defeitos, pelo do outro. Aí sabe o que acontece? Quando alguém vem e aponta os meus defeitos, os mesmos defeitos que eu já reconheci e chorei diante de Deus, eu não vou me chatear, eu não vou querer retaliar, eu não vou querer fazer textão no Facebook. No Facebook não, né? No Instagram. Porque eu sei que é fácil para mim me condenar. Ah, mas deixa alguém falar os meus erros, deixa alguém apontar. Não, tu é difícil mesmo, teu temperamento é difícil. Aí eu já quero combater o outro. Mas se eu posso bater no peito, reconhecer o meu pecado, e eu não estou preparado para permitir que os outros façam o mesmo, então eu não aprendi a bem-aventurança da mansidão. O pobre de espírito reconhece sua pobreza, chora e se torna manso no sentido que ele tem uma visão clara do que ele é. E o que as pessoas falam dele está tudo certo. Vai ver, ah, David, tu é isso, cara, eu acho que eu sou até pior, né? E a promessa para o manso é que ele vai herdar a terra, porque ele não fica lutando, querendo defender a reputação dele, a imagem dele. Ele herda a terra, sem esforço, sem luta. Então lembre-se, a mansidão na Bíblia não é você ser passivo, calminho, tímido, é você abrir mão desse instinto de autodefesa, de querer contrair os outros naquilo que você sabe que você é. Só que aí, depois da mansidão, vem a outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Agora esse homem que reconheceu a pobreza, que chora, se torna manso diante de Deus e dos homens, ele não fica ali. Agora ele quer clamar a Deus por justiça. Ele confessa a pobreza, mas agora ele tem uma fome pela retidão de Cristo na vida dele. Ele tem uma fome e sede de ver esse mundo também restaurado. E na Bíblia, a justiça, ela sempre aparece em três óticas. A justiça legal, que é você sendo justificado pela fé em Cristo. A justiça moral, que é fruto da santificação. E a justiça social, de você fazer o bem ao próximo. Ajudar os homens a serem libertos de opressões. A buscar fazer trabalhos sociais, assistenciais. Viu? Justiça social, está na Bíblia o tempo todo.
não é coisa do PT, é da Bíblia. E esse cristão agora ele tem fome e sede de toda essa justiça legal, moral, social. E aí eu volto a pergunta para mim e para você. Do que você tem tido fome? Do que você tem tido sede? E a promessa aqui para nós é uma promessa futura. Serão fartos. Porque enquanto a gente está nesse mundo, a gente infelizmente vai continuar tendo fome e sede de justiça. Mas um dia, quando Jesus voltar no céu, essa promessa será cumprida. E aí, você percebe que essas 4 primeiras bem-aventuranças, elas têm uma relação vertical. Você com Deus é algo mais interno. Eu reconheço a minha pobreza, eu choro por conta disso, eu me torno manso, perco o meu direito de autojustificação, de defesa, mas eu busco a justiça que vem do alto. Lembra um pouquinho os 10 mandamentos. Os primeiros 4, você e Deus, os demais, os 6, você e o próximo. Porque depois as outras 4 bem-aventuranças vão fazer já uma mudança de paradigma do tratamento de você com outras pessoas. E a gente vai avançando. Depois desse homem ter reconhecido a pobreza, ter chorado, se tornado manso e ter fome e sede de justiça, diz o quê? Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Ora, se eu reconheci a minha pobreza, chorei, clamei e fui perdoado, Deus agiu de misericórdia comigo, agora eu faço a mesma coisa em relação aos meus semelhantes. Eu me torno uma pessoa misericordiosa para as pessoas que às vezes são até indignas. E eu perdoo como fui perdoado. E eu sei que aqui é fácil falar, mas nem sempre é fácil ver isso. Mas quem está vivendo a vida como um bem-aventurado, como um cidadão do reino de Deus, ele vai aprender a viver uma vida de misericórdia, porque ele lembra que Deus também é misericordioso com ele. E a esses Deus promete, vocês vão alcançar misericórdia também. E aí vamos para outra bem-aventurança. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Essa aqui eu vou gastar mais um tempinho, porque ela tem um detalhe aqui bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Felizes ou bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Guarda isso. E qual é a pergunta que eu tenho que me fazer aqui? O que é ser puro de coração? Agora um detalhe, tá? Na Bíblia, coração não tem relação com sentimento, com emoção. Quando você lê coração na Bíblia, coração está relacionado, sabe com o quê? Com pensamentos, vontade, decisão, escolha. Quando eles queriam falar de sentimentos, eles não usavam o coração. Eles usavam outra parte do corpo. Sabe qual é? As vísceras. Então, quando você quiser fazer aí uma declaração de amor para a tua esposa namorada, na perspectiva aqui bíblica, fala, amor, eu te amo do fundo do meu estômago, do meu fígado. É mais ou menos isso. Mas aqui coração tem a ver com mentalidade, com pensamento. E aqui Jesus está confrontando os fariseus que achavam que o bem-aventurado é quem cumpria toda a Torá, todos os rituais de purificação de Jesus. Não. A purificação mais importante aqui começa onde? Aqui, na mente. Então Jesus confronta com eles. Mas o que é ter uma mente então pura? Já que eu trouxe aqui a lógica, mudei a lógica de coração para mente. Na Bíblia, uma mente pura não é só você não alimentar pensamentos impuros. A Bíblia vai além disso. Grave isso aí, se quiser anotar do lado da tua Bíblia aí. Coração puro significa não ter uma mente dividida. Quando você lê na Bíblia purificar o coração, ele quer dizer para você que é ter uma mente não dividida. Um coração, uma mente que está com foco totalmente em Deus, integralmente em Deus. Uma mente que não tenta viver uma vida dupla entre Deus e o mundo. Uma mente que serve ao próximo,
que exerce a misericórdia e o perdão sem querer receber nada em troca, sem segundas intenções, porque a gente é tão pecador que às vezes eu sou misericordioso e eu ofereço perdão para alguém querendo receber alguma coisa em troca, algum favor. Mas aqui a bem-aventurança é: feliz aquele que não tem uma mente dividida. E olha quem ajuda a gente a entender melhor isso aqui, ó. Tiago 1,8 diz assim, ó: o homem com a mente dividida, em algumas versões tem assim, o homem com ânimo dobre. Ele é o quê? Instável em todos os seus caminhos. A palavra que Tiago usa é essa daqui, ó, que é mente dupla. O homem que que tem uma mente dividida, que tem uma mente dupla, ele é instável em todos os seus caminhos. E aí reside a nossa tragédia cristã. Nós queremos servir a Deus e ao mesmo tempo a gente quer usufruir do mundo. E aí é por isso que às vezes a gente não avança na vida espiritual. A gente estaciona. Por quê? Mente dividida. E aí qual é o conselho de Tiago para a gente? Tiago 4,8 dá a resposta: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, limpai as mãos, pecadores. E olha aqui, ó: e vós de duplo ânimo, vocês de mente dividida, limpai o coração. Pare de viver uma vida com uma mente dividida. Sirva a Deus em primeiro lugar com integridade de coração e pare de querer viver uma vida dupla. Eu sou alguém aqui na igreja e no meu trabalho eu sou diferente, eu vivo uma vida dupla. E conectando com a bem-aventurança anterior da misericórdia, exerça a misericórdia para o seu próximo sem esperar nada em troca, sem segundas intenções, sem querer privilégio, receber aplauso, like, troca de favores, ou sem querer ser visto nas praças, como Jesus falava. E a recompensa desse bem-aventurado aqui é que eles verão a Deus. E por que eles vão ver Deus? Porque a visão deles não está embaçada pela duplicidade. Eles servem a Deus com inteireza de coração, de mente. Avançando. E esse homem íntegro, misericordioso, ele se torna o quê? Um pacificador. E a bem-aventurança diz: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse homem íntegro, misericordioso, agora ele se torna um agente ativo de reconciliação. Ele vai fazer com que pessoas se reconciliem uma com as outras e principalmente com Deus. E a recompensa deles, eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque o ser que está mais interessado na reconciliação de todo o cosmos é o nosso Deus. E quando você se une a Ele nessa obra, você se torna um filho dele. E aí, de novo, pergunto a você, pergunto a mim: temos sido agente da paz? Temos sido agente de reconciliação? Ou nós temos levantado muros de inimizade aqui dentro ou lá fora? Pense nisso. E aí esse homem, que reconheceu sua pobreza, aí chorou por conta disso, se tornou manso, buscou a justiça de Cristo, se tornou uma pessoa misericordiosa, pacificador, íntegro. Depois que ele fez todo esse caminho, qual é a recompensa dele? Versículos 10 e 11 e 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, pois grande é vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O crente, o cristão, o discípulo, o adventista que resolve abraçar essa justiça que Jesus ensina, de misericórdia, de perdão, de mansidão, qual é a recompensa dele? Perseguição, injúria, calúnia,
destruição da reputação. E o texto fala que quando isso acontecer comigo e com você, é para a gente fazer o quê? Se alegrar, se exultar. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero defender minha imagem. Eu quero defender minha reputação. Mas a lógica de Jesus está sendo perseguido, fique alegre. Está sendo caluniado, beleza, exulte. Alguém está destruindo tua reputação por causa de mim, beleza, se alegre. Agora um detalhe, que isso seja por conta da justiça e por causa de Jesus. Porque se eu ou você, a gente está sofrendo perseguição por causa de mau testemunho, aí não é motivo para se alegrar, é motivo para se entristecer. Fechando aqui a nossa mensagem, então, quem é o feliz? Quem é o bem-aventurado a qual pertence o reino de Deus? Para os fariseus, era o legalista, que cumpria tudo. Não, eu faço. Se você não faz, você é um problema para mim. Para os saduceus, eram os ricos, os que tinham prestígio. Para os zelotes, os revolucionários. Talvez para a gente hoje, feliz é a pessoa que é bem-sucedida, que é rico. É o homem que aproveita ao máximo os prazeres da nossa cultura hedonista, ou a pessoa famosa. Mas vem Jesus e muda tudo isso. Jesus impactou naquela época e continua impactando hoje, dizendo quem é feliz segundo a visão de Deus. E o feliz é o pobre de espírito, é o homem que reconhece que ele nada tem de bom, sabendo disso ele chora pela condição dele, esse choro torna manso, onde ele perde esse direito de arrogância, de ficar se auto-justificando, e ciente dessa condição, ele passa a ter fome e sede de justiça, a justiça que vem de Deus. Feliz é aquele homem que foi saciado pela graça e pela misericórdia, e que agora exerce misericórdia em relação ao outro, mesmo quando esse outro não merece. E ele exerce essa misericórdia sem interesse, sem querer aplauso, sem privilégio. Ele faz isso com um coração puro e íntegro diante de Deus, um coração não dividido. E com essa integridade e misericórdia, esse homem passa a ser um pacificador, um agente da paz, reconciliando pessoas entre si, reconciliando pessoas com Deus. E qual é a recompensa dele por viver essa vida? Perseguido, injuriado, caluniado, mas ele não se irrita, ele não busca se justificar, ele se alegra. Ele se exalta porque está sendo perseguido por causa de Cristo e a justiça dele. Esse é o feliz segundo Deus. E esse é o tipo de gente que devemos ser. Esse é o cidadão do reino de Deus. O homem feliz e aprovado por Deus é aquele que foi quebrado pela graça. Ele foi reconstruído na santidade e ele está engajado de forma sacrificial na redenção do mundo. Vou ler de novo isso aqui para você. O homem feliz e aprovado por Deus, aquele que foi quebrado pela graça. Ele está sendo reconstruído na santidade e ele está engajado de forma sacrificial na redenção do mundo. Esse é o homem feliz. E sabe de uma coisa? Esse homem feliz segundo Deus, sabe o que ele faz? Ele reflete o caráter de Cristo. Porque se a gente olhar bem para as bem-aventuranças, elas são um retrato de quem? De Cristo. Porque ele era rico e se fez pobre. Ele é o homem de dores que chorou as nossas misérias. Ele é o verdadeiro cordeiro manso de Deus. Ele é o único justo. Ele é misericordioso. Ele é puro. Ele é o príncipe da paz. E ele é o perseguido, quando esteve na terra até a cruz, e é perseguido até hoje, na imagem, na figura de vocês e de mim. O meu desejo nessa manhã é que você busque a verdadeira felicidade, que se encontra na pobreza de espírito, em eu reconhecer as minhas mazelas,
chorar por elas, chorar pelas tuas mazelas, ao invés de te condenar, não, eu choro junto contigo. Eu perco o meu direito de justificação própria, eu busco justiça, eu me torno misericordioso, pacificador, paro de ter uma mente dividida. E a recompensa? Perseguição. Eu oro para que essa igreja, essa juventude sejam cada vez mais bem-aventurados, segundo a ótica de Jesus, não segundo a ótica do mundo. Amém. Graça e paz.